Bem, então, vamos lá. A gente está no grupo Caminho Uno e o nosso encontro hoje é para falar sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma passagem onde Jesus, esse grande mestre, ele vem falar para nós sobre esse processo de vida, entendimento, né? Onde a gente vai utilizar como fundo hoje. Eu queria colocar que, no fundo, a gente está no século XXI, né? E esse sermão tem mais de 2000 anos, e, de certa forma, a gente também percebe que ainda é muito atual, né? E também, mesmo que hoje em dia, com toda a evolução, com todas as questões que a gente vai aprendendo, quando a gente se debruça sobre esse texto, sobre o Sermão da Montanha, aonde os próprios discípulos, né, trabalharam e escreveram, e a gente encontra, para quem quiser depois acompanhar no Evangelho de Mateus, esse texto de Sermão da Montanha. E eu queria dividir com vocês um pouco a própria minha experiência das pessoas que eu venho atendendo, trabalhando, né? E isso, século XXI, como é importante a gente entender e refletir sobre esse material e também percebendo que ele é muito atual. Ele é muito atual. E esse grande mestre, Jesus, já naquela época, trazia para a gente entendimentos fundamentais para a nossa vida hoje ainda. Então, ele é um texto muito profundo e ainda atual. E, inclusive, o próprio Mahatma Gandhi fez um comentário e ele dizia, né, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvasse esse Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O próprio Yogananda também fez uma observação que ele acredita que hoje, para o ser humano se melhorar, teria que perceber e entender como se fosse a segunda vinda de Cristo, que é a entrada de Jesus Cristo nos nossos corações. Então, esse texto, ele representa uma sabedoria muito grande que todos esses mestres já vêm falando, né, esse tempo todo. E ele representa um momento em que Jesus andava pela Galileia e se recolhe ao monte e, diante das multidões, ele começa a falar. Então, já começa aí um detalhe que em Mateus já se fala, né? Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se os discípulos e ele se pôs a ensiná-los. A primeira questão que eu queria chamar a atenção, e eu vou falando um pouco o texto que Jesus colocou, que Mateus escreveu, e vamos fazendo alguns comentários para aprofundar esse entendimento. Cada qual também vai fazendo a sua viagem interna, seus insights vão chegando também, né? E a própria espiritualidade presente, e próprio Mestre Jesus já disse, né? Onde um ou mais estiverem falando em meu nome, eu estarei presente no meio de vós. Então, com certeza, a espiritualidade está conosco, a espiritualidade está presente, e nesta certeza é que cada qual receba o que veio buscar, receba seus insights, receba suas orientações para a sua vida. Então, quando Jesus vai ao monte, mesmo diante da multidão, mas os seus discípulos se recolhem próximo a ele, já começa para a gente a dar uma noção de que não dá para fazer uma abordagem, inclusive
desses mestres, dessas palavras, da espiritualidade, quando as pessoas estão desorientadas. Em outras palavras, mesmo ele diante da multidão, ele precisa que seus discípulos estivessem perto dele, perto para poder receber essa mensagem de forma mais, de forma que pudesse entender mais profundamente. E isso é feito mesmo que somente uma única pessoa prestasse atenção. Então, a espiritualidade, ela é manifestada num caminho individual. Pode estar muitas pessoas, podem ter muita gente, mas sempre o despertar é individual. Então, mesmo nessa situação, Jesus, ao falar para os seus discípulos no caminho em que eles se aproximam dele, é necessário ter esta atenção. É necessária cada pessoa, cada um de nós, estarmos prontos para escutar, para receber estas mensagens. Porque repare que essas orientações têm mais de 2000 anos. O homem hoje, com todo o seu progresso, toda a sua ciência, indo ao espaço, visitando cosmos, entendendo todo esse macrocosmos, a gente ainda não entendeu o microcosmos, né? E a gente percebe que o nosso caminho realmente é dentro de nós. É uma conexão individual. Mas, diante de multidões, mesmo naquela época, precisou ter um contato mais próximo. Então, quando o Sermão da Montanha já começa dizendo que, mesmo vendo as multidões, Jesus sobe ao monte e seus discípulos chegam próximo a ele, já nos dá essa mensagem de proximidade e de atenção. Porque cada um de nós devemos, nós mesmos, buscar esse caminho. Aonde nós estivermos conectados, focados, nós conseguimos receber essas mensagens. E Jesus começa, então, a partir desse momento, quando os discípulos e mais outros estão prestando atenção nele, ele consegue, então, passar a sua mensagem. Porque dentro de nós, com a nossa alma, com os nossos insights, nós temos capacidade de receber, identificar, porque a gente acaba se conectando com o Espírito, né? E esse Espírito, dentro de nós, ele tem essa verdade também, porque somos feitos das mesmas matérias-primas. A alma é uma só, né? E essa compreensão, ela é intuitiva e toca na gente quando a gente está decidido a receber essas mensagens. E depois, quando Jesus começa a falar, e ele fala sobre as beatitudes, né, que ele começa com a sua bem-aventurança, que ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções traduzem como humildes, outros como pobres. Mas o que importa é entender que bem-aventurado significa ser feliz, né? Ser feliz. E Jesus aqui expõe uma doutrina moral e espiritual, aonde esse pobre, esse humilde, significa estar destituído do próprio ego, quer dizer, ter um ego humilde, ter uma situação onde a gente entenda a vida em relação a não se apegar às coisas materiais, né? Para poder entender que existe uma profundidade espiritual. Reparem que isso fala com a nossa alma, e é uma mensagem super profunda e atual ainda. Mas, em nenhum momento, eu queria destacar que existe uma displicência com a materialidade. Porque a materialidade, a vida da gente material, ela é para ser abundante e próspera, né? Porque nós somos todos esses filhos de Deus, onde o universo, a prosperidade, todo esse mundo é construído. A grande questão é que nós não podemos ser escravos dessa parte material, né? Porque nós temos que entender a própria transitoriedade da vida. Todo processo que a gente vive, ele é transitório. E tudo que a gente utiliza na vida, aqui, inclusive, tem um prazo de validade.
Então, eu vou utilizar a roupa, vou utilizar a casa, vou utilizar a fala, meu corpo, mas quando chegar o momento de eu partir, eu não tenho que estar preso a isso. Eu tenho que entender. E aí, quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, é justamente, ele está falando do ego, né? Onde a gente tem que ter um ego pobre, né? E não ter apego à materialidade. Quer dizer, a gente vai viver a vida, mas permitindo usufruir das coisas, não se apegando a essa situação. Quando ele fala, porque deles é o reino dos céus, céus que Jesus vai sempre se manifestar, é o céu da paz, é o céu da conexão da espiritualidade, é o céu de Deus, da evolução, do ser crístico. Quando Yogananda fala que a grande virada do milênio é a volta de Jesus, de Cristo nos nossos corações, é essa consciência crística. É uma consciência cósmica, onde a gente começa a ter o entendimento da transitoriedade da vida, termos de conhecimento de todo esse processo que a gente vive. Então, esse céu significa essa paz de espírito. Bem-aventurados, seja feliz, né? Busque a real felicidade. E Jesus continua falando: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E eu queria destacar aqui, no meu entendimento, que Jesus não está louvando as tristezas das perdas normais, de problemas da vida, as pessoas, não está incentivando que ninguém chore pela vida mundana. Esse choro é o choro da bem-aventurança espiritual, quer dizer, é exatamente o contrário. É aquela melancolia que as pessoas sentem quando estão separadas de Deus, quando estão separadas de si mesmo, né? E muitas vezes estão buscando fora as questões. Então, o choro das decepções da vida, dos problemas, das tristezas, quando são fora, né, eles têm esse aprendizado. Mas no texto do Sermão da Montanha, essa grande riqueza, ele está falando dessa melancolia que a gente tem na busca interna que da nossa espiritualidade, nosso encontro com Deus, dessa verdade com V maiúsculo, e que essa melancolia, essa busca, esse choro, a gente vai encontrar consolo, né? Então ele fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque a gente, se tiver na direção dessa conexão espiritual, nós vamos encontrá-la, né? E aí é o nosso consolo. Então, aquelas pessoas que são espiritualmente negligentes passam por situações de choro, situações de traumas e alguns até de sofrimento. Então, não é valorizando esse sofrimento, porque a gente não veio para sofrer, a gente veio para poder viver uma vida mais leve. Temos que entender que muito sofrimento que existe hoje é fruto da própria ação do homem e muitas vezes até da nossa ação inconsciente, porque nós temos capacidade de co-criar, de criar uma vida de acordo com parâmetros de um padrão superior de entendimento e consciência. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, é o choro da melancolia espiritual. É o choro da nossa busca, aquele vazio que, mesmo realizando coisas fora, materiais, falta alguma coisa dentro de nós. É esse vazio, essa busca que Jesus fala em relação a isso. Então, se você realmente estiver buscando essa conexão, buscando a tua conexão, principalmente interna, e aí a gente vai falar, inclusive, do nosso propósito. Porque nós, cada um de nós aqui, viemos ao mundo com características, com objetivos. E quando a gente está desconectado desta espiritualidade, desse nosso propósito, e a gente vai buscar essa realização fora, muitas vezes vem esse sofrimento.
né? Então, o choro, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, é o choro espiritual. É essa busca espiritual que muitas vezes a gente sente esse vazio. Então, se buscar, né, acontece. E Jesus, inclusive, fala, e a gente vai passar por esta passagem mais na frente, que é bate que a porta abre. E Jesus ainda continua falando para os seus discípulos: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E esses mansos, né, ele representa a humildade, a mansidão, que cria na própria pessoa uma receptividade, né? A pessoa fica receptiva para poder receber essas orientações e essas mensagens. Por quê? Pessoas orgulhosas, com ego muito forte, elas não estão abertas a receberem esses ensinamentos e reter essa sabedoria espiritual. Enquanto as pessoas mais mansas, né, estão propícias à sabedoria que flui, que vem da espiritualidade. Porque todos nós estamos em constante conexão com a espiritualidade. Basta apenas que nós permitamos que isso aconteça, né? Permita que essa espiritualidade entre em cada um de nós, porque todos nós temos nossos mentores, nossos guardiões, nossa situação espiritual. E muitas vezes a gente, com os nossos orgulhos, nossos egos, enfim, com aquilo que não somos nós, que estão contaminados pela vida, pelo ego, não se permite acessar essas informações que estão dentro da gente mesmo. Uma pessoa arrogante, por exemplo, ela se irrita com facilidade, né? E essa irritação acaba permitindo que outras energias que puxam a pessoa para baixo acabam se manifestando, né? E não permitem que as energias, vamos chamar positivas, elas se manifestem, né? E todas essas energias cósmicas espirituais favorecem o bem-estar material, mental e espiritual, né? Porque esse próprio Sermão da Montanha, ele alimenta essas três linhas: material, mental e espiritual. Essa fala dele nos representa que os mansos de espírito herdam a terra, quer dizer, herdam a felicidade nesse plano, a possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, porque a gente começa a receber os insights da espiritualidade e nos permite a entender a nossa vida, os nossos problemas. Muitas vezes, nós estamos dando importância a questões que não são tão importantes assim. E essa importância deturpada mostra, às vezes, se transforma numa doença, num problema de saúde, numa inimizade, e às vezes é só o nosso ego que está falando, sem grandes objetivos e sem grandes razão de ser, né? Às vezes é só o orgulho, é só o ego. Então, quando ele fala manso, é um manso de espírito, não é a pessoa dominada pela arrogância, pelo orgulho, né, pela inflexibilidade. É lógico que todos nós estamos em processo de aprendizado. Estamos todos aqui, senão não estávamos aqui. Mas essa importância desse aprendizado é que nos faz trazer a mansidão espiritual, a mansidão de quem sabe que tudo passa, a mansidão de quem sabe olhar no outro, que o outro também está em processo de aprendizado. E com isso me permite ter mais paciência, ter mais consideração, compaixão, muitas vezes, de me colocar no lugar do outro, mostrando a minha empatia para com o outro. Então, a mansidão que Jesus fala, é exatamente essa mansidão espiritual, né? Repare que o sermão de Jesus, 2000 anos atrás, ele é um texto muito atual.
Como Gandhi falou, a riqueza que tem é uma riqueza imensa, né? E ainda muito atual para conduzir a nossa vida. E ele ainda fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As palavras fome e sede representam a busca espiritual do homem, né? Precisamos ter sede pelo conhecimento e alcançar essa verdadeira espiritualidade. E depois, conforme a gente vai entrando no nível de conexão espiritual, a gente vai satisfazendo essa fome interior da alma, porque começa a nos saciar. A gente, muitas vezes, não sabe muito bem para onde ir, não sabe muito bem o que fazer, mas percebemos claramente que falta algo dentro da gente, né? E quando a gente vai buscar essas satisfações em coisas externas, aí sim, essa fome, ela não é saciada, porque é uma fome de alma. Muitas pessoas buscam viver a vida inteira e buscam ter de tudo. Compram carros, casas, roupas. E olha que eu atendo muita gente e eu percebo isso. E quando chega lá na frente, tem um vazio. E falam assim: Marcelo, poxa, aparentemente eu não tenho motivo para reclamar na vida, mas eu tenho uma infelicidade. E eu não sei explicar por quê. Essa infelicidade que vem lá dentro, que vem lá de dentro, é essa fome interior da alma. Então, quando a gente busca a satisfação da nossa vida nas coisas externas, essa fome jamais é saciada. Para saciar essa fome que Jesus fala, esse nosso grande mestre, se consegue no campo espiritual. Eu estar fazendo aquilo que me faz bem na minha alma. Eu estar conectado com as pessoas que estão ao meu redor, né? É uma retidão no meu agir. E essa retidão no meu agir, no plano físico, porque são as minhas condutas, o que eu faço. No plano mental, o que eu penso. E hoje em dia, com os conhecimentos que nós já temos da própria física, das leis da física quântica, das leis do karma, da ação e reação, nós deveríamos falar até corretamente, né? Não é nem faça ao próximo aquilo que não quer que faça com você, e sim nem pense do próximo aquilo que você não quer que pensem de você. Porque a gente já sabe que o nosso pensamento tem força, nosso pensamento emite uma energia. Então, o certo, o correto, já é falar, nem pense do outro aquilo que não gostaria que pensassem de você. Porque você já emite essa energia. E essa que é a retidão. É uma retidão no plano físico das minhas ações. É uma retidão no plano mental do que eu penso. E a minha retidão espiritual. Saber que eu sou responsável pelo meu caminho. Apesar de viver em grupo, apesar de viver em comunidade, apesar de viver em família, a minha fome e a minha sede, eu que tenho que me matar. Matar a minha fome e a minha sede. Porque Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que justiça é essa? É a justiça cósmica. A justiça que tudo no mundo, tudo no cosmos, é ação e reação. Nós estamos sentados por causa de uma ação e reação de uma lei da gravidade. Nós falamos, nós vivemos, todas essas leis, elas exigem um funcionamento, também nesses planos todos. E a gente, quando sente fome e sede, percebe que ela é saciada com essa alegria, com essa bem-aventurança, com essa conexão interna com o nosso propósito de alma, a nossa realização da vida.
E essa justiça que Jesus comenta é a justiça divina, é a justiça kármica, é a justiça que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Como tudo é ação e reação, o que eu planto de positivo, eu também colho positivo. E o que eu não consigo plantar coisas não muito boas, eu também vou colher isso, porque é uma reação, é uma ação e reação. É igual uma lei de trânsito, que todo mundo dirige, tem carro, conduz. Eu posso entrar numa contramão e posso receber uma multa. E vem um polícia e me diz, o senhor entrou numa contramão, tem uma multa. Mas eu não sabia. Não importa. Você recebeu a multa. O universo, as leis cósmicas também são assim. Eu posso não saber de todas elas, mas não me exime da minha responsabilidade e das minhas reações em função das minhas ações. Então, quando a gente busca matar a nossa fome, matar a nossa sede no campo espiritual, essa justiça, nós seremos fartos, porque a gente vai cada vez mais construindo um caminho de sucesso, de positividade, de quinhão, grão a grão, na nossa medição espiritual, da nossa evolução. E reparem como a fala de Jesus, naquela época, já tem essa profundidade. E todo texto daquela época, do nosso mestre Jesus, já era falando em parábolas também, porque tem vários níveis de entendimento. Tem um entendimento histórico, superficial, tem um entendimento mais profundo espiritual, que hoje nós já temos condição de aprofundar essas análises. E no próprio sermão de Jesus, na fala dele, ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Jesus, nesse momento, ele começa a mostrar para a gente um Deus bondoso, que vinha de um Deus, Moisés, um Deus raivoso, um Deus vingativo, né? Com características humanas, porque era a época. E ele traça essa mudança, trazendo a visão de um Deus bondoso. E aí ele começa: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E foi essa bondade e misericórdia do Pai que Jesus expressou, né? Inclusive, quando ele mesmo vivenciando o processo que ele passou pela própria crucificação, ele ainda falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, essa visão que nós temos que ter com o outro, esta visão de entender que o outro também está no seu processo. E Jesus considerava a humanidade como pequenas crianças ainda em crescimento e sem compreensão. Então, quando a gente consegue olhar para o outro, perceber que também o outro está em processo de crescimento, também está em processo de crescimento espiritual, de aprendizado, nós passamos a ter um olhar mais misericordioso, um olhar mais compassivo, né? E juntando com o próprio entendimento, com a nossa sabedoria, essa sabedoria nos faz ser mais misericordiosos, né? Inclusive com aquelas pessoas que a gente não entende muito bem, mas já se percebe que até uma pessoa que possa fazer um mal para alguém, ela também está no seu processo. E eu vou olhar com compaixão, né? Eu vou olhar aquelas pessoas com outro entendimento. Eu posso até não querer conviver com elas, é um direito meu, mas eu não trago ódio para mim, não trago a raiva. Deixo fluir, entendo, solto, deixa seguir. E essa misericórdia traz, inclusive, para a gente também a nossa ação, a nossa capacidade de ser prestativo com as pessoas, porque eu me coloco no lugar do outro também, né? As almas mais qualificadas
são capazes de serem mais úteis de forma prática na vida. E esse olhar misericordioso ajuda bastante a nossa vida e uma forma de você ter uma contribuição e entendimento no caminho de cada pessoa. E Jesus continua: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, os puros de coração. A experiência verdadeira, né, para a gente poder se conectar com a espiritualidade, é esse coração puro, né? É essa inocência, é essa pureza, que a gente, inclusive, verifica nas crianças. É nós conseguirmos ter essa pureza de sentimentos, de julgamento, né? De não estar levando nenhum rancor no coração. E muitas vezes o entendimento da vida, uma razão, né, exacerbada, pode até restringir essa intelectualidade nossa e ficar uma coisa fria, limitando esses sentimentos, né? Mas uma coisa é a razão sábia, que nos permite o entendimento, somando com essa pureza dos sentimentos, aí sim se junta esse coração puro, permitindo agir de forma sábia, né? A sabedoria precisa ter um coração puro para poder se manifestar de forma correta. E essa manifestação com esse coração puro permite também que as almas se manifestem nas suas qualidades mais nobres: amor, misericórdia, serviço, autocontrole, intuição, e permite que cada qual se manifeste dessa forma. Mas é preciso ter esse coração puro, essa inocência, fora do ego, fora da raiva, mesmo por tudo aquilo que a gente esteja passando. Tudo bem, não somos Jesus, mas podemos tê-lo como mestre e como uma linha que nos guia no nosso caminho, né? E isso, quando a gente consegue vivenciar esse coração puro, começa a abrir outros campos, abrem a intuição, abrem a capacidade de decisão correta, eu consigo co-criar a minha vida melhor, eu consigo construir um relacionamento mais duradouro, e isso que é importante. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, porque é o canal, é o canal. É o canal porque nós precisamos dos sentimentos, dos pensamentos e da intuição, que são os nossos corpos sutis, que são os corpos espirituais que temos, que nos faz lembrar da nossa ligação para com Deus. E no Sermão da Montanha, Jesus ainda continua colocando: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse pacificador é como o próprio Cristo nos ensinou, né? Viver em paz. A paz é a primeira resposta de uma conexão espiritual. É você viver em paz com você para poder viver em paz com o outro e com os outros. Mas eu preciso ter a minha plenitude, ter a certeza do meu caminho, saber que, mesmo com os problemas que eu vivo na minha vida, mesmo com as dificuldades que eu tenho, elas são passageiras, elas vão passar. E essa certeza dessa transitoriedade me pacifica, me dá paz. E aí eu consigo, inclusive, levar esta paz para onde eu percebo a desarmonia. Às vezes, numa conversa, numa orientação. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu cuido no Rio de Janeiro, que ela foi internada pelo Covid. Ficou 49 dias internada, 30 dias antes da intubação do CTI. E ela estava tão
agradecida pelas palavras que eu conversei com ela, mesmo ela internada, as mensagens que eu mandei, que aquilo pacificou o coração dela. Quando a gente começa a entender essa pacificação, que independe de você olhar o outro de nacionalidade, de idade, de gênero, raça, de tudo, porque todos estão no processo de aprendizado. E quando a gente consegue entender essa paz, fica mais fácil de nós vivermos com nós mesmos e para com os outros. Então, a fala de Jesus traz para a gente essa paz, o entendimento, essa transitoriedade. E quando ele fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque nesse momento você consegue manifestar a verdadeira espiritualidade da conexão, porque Deus é paz, Deus é amor. E a gente passa a estar conectado com isso. Repare que eu estou apresentando também questões para que a gente possa viver naturalmente com isso. Não precisa entrar no mosteiro, se isolar na montanha. Eu consigo viver na minha vida, no meu dia a dia, utilizando esse sermão da montanha de Jesus, que tem mais de 2000 anos. Ele é muito atual. Muito atual. E Jesus, no sermão da montanha, continua: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Novamente, a gente deve fazer o que é correto, porque as críticas sempre vão vir. Injustas, de falsos amigos, não importa. Mas os perseguidos por causa da justiça, e essa justiça, da justiça divina, muitas vezes ela acontece realmente. E essa busca da persistência, desta bem-aventurança, é que é a nossa conquista, porque a gente pode, muitas vezes, não estar vendo aqui nesse plano, mas quem já tem contato com espiritualidade, quem conversa, quem sente, já sabe, já tem noção hoje em dia como é um pouco do outro lado. A reencarnação já foi provada cientificamente. Então a gente sabe que o nosso espírito ele continua, porque nós somos o espírito no corpo vivenciando essa vida. O corpo vai ficar, mas a consciência, o espírito, continua. Então, se aqui, ao ter uma vida correta, dentro dessa justiça, do entendimento das boas ações, desta justiça divina, e às vezes nós recebemos ironias, piadas, cobranças, não tem problema, deixa. Cada qual está no seu campo, está no seu tempo e na sua maturidade. Né? E a gente vai seguindo o nosso caminho. Então, quando ele fala que bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Essa justiça é a justiça divina, né? Para que a gente possa cada vez mais se manifestar dessa forma plena, para que a gente possa aderir aos princípios morais e às práticas espirituais. Porque o certo é sempre certo. E não tem desculpa, não é porque eu vejo ou alguém do meu lado faz coisas erradas que eu tenho que fazer também. Porque o caminho pode ser em grupo, mas o meu desenvolvimento é individual. Então eu sou responsável pelo que eu faço. Então, mesmo que tenha, às vezes, piadas, ironias, não tem problema. A gente segue o nosso caminho. E ele ainda fala, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Né? E a gente percebe que quando a gente está na proposta e fala em nome de Jesus, hoje em dia tem muita deturpação, as pessoas até acham que é uma coisa piegas, mas nesse nosso encontro, nesse nosso trabalho, uma das metas é discutir essas mensagens desses mestres, né? E eu, particularmente, Jesus, para mim, é um dos maiores mestres, é o que eu sigo, né? Então, quando a gente começa a falar dele e
guiar a nossa vida através das suas mensagens, dos seus exemplos, às vezes a gente recebe críticas também, mas não tem problema, porque o certo é sempre certo, não importa. E eu preciso ter tempo, foco, percepção para poder seguir esse caminho de identidade. Então, não tem problema. Ele fala: se você for injuriado, mesmo pensando em mim, falando da forma que eu penso, os meus ensinamentos, não tem problema. E é o que eu acredito também. Então, nós não temos desculpa para não seguir, não se conectar, não buscar uma espiritualidade. Lembrando que no século XXI que a gente está falando de uma consciência crística, uma consciência de perceber as leis da vida, as leis da ação e reação, as leis que eu consigo construir uma vida melhor, as leis que eu vejo uma outra pessoa com mais amorosidade. Isso é a consciência crística. Isso é a forma de ver o mundo com a volta de Jesus no coração de cada um. E Jesus fala: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram até vós. E aqui é uma fala muito simples, né? Onde a gente não pode esquecer a lei do karma. Se a gente entende essa lei da ação e reação das nossas ações, do nosso convívio, é lógico que, do outro lado, do campo espiritual, eu vou receber as minhas benesses. Porque com tudo que eu desenvolvo, eu me conecto na minha vida. E eu começo a perceber a minha vida aqui mesmo, nesse plano, com outro olhar espiritual. Eu começo a ter contato com seres e consciências espirituais. Porque é uma lei de afinidade, é uma lei kármica, é uma lei de sintonia frequencial. Eu vou me conectar com aqueles e com aquilo que eu penso. E aqui eu não estou falando nem de espiritualidade, estou falando de lei física. Então, quando eu começo a buscar o meu caminho evolutivo de consciência, eu vou me conectando também com isso. Quando eu vou me soltando dessas amarras que me prendem à materialidade, e de novo, eu não estou falando para que nós sejamos displicentes com a vida material, não, porque a vida material tem que me dar um conforto, tem que me dar condição de estudar, tem que me dar condição de ter uma boa casa, uma boa comida, ter saúde, né? Mas eu não posso achar que a vida é só isso. Eu tenho que entender que isso é parte deste plano, mas não é o ponto final da vida. Eu vivo com a materialidade, não para a materialidade. Essa é uma diferença fundamental na vida. Porque eu entendendo isso, é lógico que quando fizer a minha passagem, eu vou receber os méritos disso. E não precisa nem esperar muito tempo. Se eu consigo perceber que lá na frente eu vou ter essa situação, eu posso até olhar como se fosse um binóculo lá no futuro e ter a minha melhor versão. Significa que lá no futuro, essa melhor versão aprendeu com o tempo, aprendeu com o conhecimento. E por que eu não posso trazer essa melhor versão para hoje em dia? Ser hoje essa pessoa. E nesse momento que eu entendo isso, que é só uma questão de entendimento, eu não preciso sofrer para entender tudo isso. Eu posso entender agora com conhecimento, com conexão com a espiritualidade. É lógico que a lei do karma se manifesta. É lógico que eu estou colhendo boas ações porque eu plantei boas ações. Então, quando ele fala grande é o vosso galardão nos céus, é exatamente isso. Na espiritualidade, o que eu planto, eu recolho. E ele ainda fala: vós sois o sal da terra.
Mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ele fala do sal porque naquela época o sal era muito valorizado. O sal ele é utilizado para abrir as estradas, era transportado para lá, para cá. Inclusive, na época, os próprios romanos recebiam mensalmente um salário de sal, né, que podia custear o sal deles. Então, reparem que o sal, ele coloca um tempero, um gosto. E o ser humano, nós, não devemos perder essa espiritualidade, porque é ela que dá sabor à vida, é ela que dá entendimento, é ela que nos dá condição de cada um estar incentivado a fazer o seu melhor, a buscar o seu propósito, e que são os nossos valores. Quando a gente não está motivado e a gente perde o prazer, perde o sal, a gente perde o sabor da vida. Aí vem a tristeza, o vazio e muitas vezes a depressão. Porque perdemos o sal, perdemos o prazer, a vida fica insípida, sem gosto. E ele fala: vós sois a luz do mundo. Porque cada um tem a luz própria. Nós somos pessoas iluminadas. E eu preciso deixar esse brilho, essa luz brilhar. E essa luz está dentro de cada um. E nós falamos muitas vezes: poxa, eu vejo um mestre que se iluminou. Mas o que é iluminar? É dar luz à ignorância, dar luz ao orgulho, dar luz é, 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 à ignorância. Quando eu dou luz, eu estudo, eu entendo, eu dissipo a escuridão. Então, me iluminar é dar luz à ignorância, para clarear minha vida, para brilhar. Vós sois a luz do mundo, onde nós temos que brilhar. E com o entendimento da vida, esse sal que eu coloco na minha vida, eu dou tempero a ela e eu consigo brilhar. Todos nós temos esse brilho dentro de nós. Muitas vezes estamos ofuscados por distrações na vida, por tristezas, por decepções, frustrações, desejos não atendidos. Mas quando a gente começa a entender de tudo que eu passo, o que eu tenho que aprender? O que eu posso olhar diferente? Como é que eu posso ter um outro ponto de vista? O que eu tenho que aprender com isso? E quando eu percebo o que eu tenho que aprender, eu utilizo todas as minhas dificuldades como aprendizado, aí eu consigo fortalecer esse meu brilho pessoal. Mas quando eu passo por dificuldade e aquilo me marca, me deixa triste, aquilo fica dentro de mim. Não só fica dentro, quando influencia o meu comportamento. Porque a gente já sabe que de 90 a 95% das nossas ações são do nosso inconsciente. E essas situações ficaram dentro da gente. Coisas que eu vivi ontem, semana passada, quando eu era mais jovem, adolescente, criança. Então, tudo que eu vivi e não tirei aprendizado, me marcou, ficou dentro de mim registrado. E eu preciso avançar, eu preciso iluminar. Inclusive, nesse contexto, Jesus ainda fala: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Ele está falando das almas iluminadas. As almas iluminadas não permanecem encobertas pela ignorância, pela inutilidade, pela materialidade, nem pela morte.
A alma iluminada ilumina a vida espiritual. Mas isso é importante para a gente perceber que nós somos isso. Isso não é nada tão distante como era naquela época, e é uma coisa só de igreja, de religião. Não, gente, nós somos esse espírito vivenciando essa história no corpo. E nós somos essa alma. Nós somos estas velhas almas que vêm com o tempo, de encarnação em encarnação, aprendendo. Essa velha alma não é de agora. E a gente está aprendendo. Mas chega determinado momento da vida de cada um que é como se fosse um chamado. É um momento que dá um estalo, cai uma ficha. A gente percebe que eu preciso mudar algumas coisas. Percebe-se que eu preciso modificar a minha vida. E isso que é o processo de iluminação. Os problemas, as dificuldades, as tristezas, elas eclipsam por pouco tempo, temporariamente, porque a luz está lá dentro da alma. E aí, quando ele fala, né, a alma não perde o seu brilho. Agora, se a gente ficar distraído, deixar o ego crescer, a raiva, as frustrações, buscar uma conexão fora de mim, não dentro de mim, aí eu vou perdendo esse meu brilho. Mas ele está lá dentro, com certeza está lá dentro. E às vezes eu preciso de alguma coisa para poder me despertar, me tornar mais forte, mostrar esse brilho que todos nós temos. Todos nós viemos aqui com dons, talentos, e todos nós precisamos dar ao mundo o que cada um trouxe. Esse é o nosso brilho. Esse brilho de alma que nós temos que dar ao mundo para que cada um seja único, individual. E reparem que aí Jesus continua colocando, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O buscador, todos nós, colocamos a nossa vida e as nossas ações não como exemplo, a gente não tem que ser exemplo. Exemplo é Jesus, é Deus, são os mestres. Mas, inconscientemente, a gente está nos beneficiando e beneficiando o outro dessa luz também. Porque são referências, são estímulos. Então, as almas despertas, elas vão contagiando, vão liberando, vão incentivando por palavras, por ações, por sentimentos, os outros. E é isso que ele fala. A vossa luz está diante dos homens. Né? E essa primeira parte que Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele depois complementa um pouco sobre as leis. Né? Então, ele fala um pouco sobre as leis da vida e ele traz para a gente uma sabedoria muito grande, que ele diz: não penseis que vim destruir a lei dos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. É a lei clara da eterna justiça. É a lei clara do karma. Não adianta. É o processo de aprendizado, que tudo que a gente faz tem ação e reação. Essa inteligência cósmica, crística, que alguém construiu todo esse processo. Nós estamos imersos a essas energias. E tudo que nós vivemos, todos os detalhes, todas as correções, vai ser cumprido, porque é muito maior do que nós. É um sistema, é uma estrutura muito maior. O plano cósmico que tem esse objetivo, assim como nós temos nosso plano individual também. E esse plano individual nosso, da nossa alma, também vai ser cumprido também. Então, tudo pode passar, mas a justiça vai ser plena e vai ser cumprida. Não tem jeito.
porque é o processo de criação de Deus. Todos nós vamos retornar para a fonte, mais cedo ou mais tarde. Não tem como não ser, né? E todo esse processo que ele ainda coleta, né, ele ainda fala dessa consciência cósmica, dessa consciência universal, e ele vai falando: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus, né? Esse grande e pequeno, gente, é a mesmo entendimento do mundo que nós criamos com a nossa consciência. Eu posso ter uma consciência mais limitada, e aqui, ou quando estiver num plano espiritual, eu vou conviver nesse plano mais limitado. Quando eu tenho uma consciência mais ampla, eu vou viver aqui e no outro plano um mundo mais amplo. Então, o maior e menor reino dos céus está exatamente colocado desta forma, né? Onde nós vivemos de acordo com a nossa consciência. A nossa realidade é do tamanho da nossa capacidade de identificar a vida. O que eu consigo perceber, o que eu consigo identificar, o que eu consigo sentir. Isto é a minha realidade. E no Sermão da Montanha, eu peguei alguns pontos para a gente trabalhar. Ele termina ainda com a oração do Pai Nosso, aonde ele coloca a forma de orar, né? E ele chama a atenção que a verdadeira oração, depois da fala dele, ele ensina aos discípulos a orar, e ele fala: a verdadeira oração é a expressão da alma, um clamor interno nosso, é uma comunhão interior, né, que se oferece silenciosamente com essa comunhão. E a oração é esse interior de cada um. E muitas vezes a nossa mente se encontra barulhenta e a gente não consegue achar essa conexão. E ele ainda fala: para a prece, para a oração, é preciso entrar no seu silêncio interior. Fecha a tua porta, a porta dos sentidos. Ora a teu Pai, que está em oculto, na transcendência interior, que está dentro da gente. Fecha a porta da mente para o quarto interior. E ele te abençoará com a bem-aventurança do teu ser. E ele coloca exatamente o processo de oração, né? O processo do Pai Nosso, que ele explica exatamente como fazer a oração. E a partir de então, ele começa a explicar aos discípulos que é a própria oração. Eu queria que todo mundo, né, para a gente poder fazer o fechamento, fechasse os olhos, né, e repetisse comigo internamente no seu coração, no seu quarto interior, né? E ele explica como orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-as as nossas ofensas, assim como nos perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. E ele coloca para a gente exatamente numa expressão aonde ele dá para a gente os alimentos do corpo, Pai Nosso, pão de cada dia, mental e espiritual. E essa oração, ela é profunda, porque ele tira um pai com características humanas e traz um pai amoroso, que a gente conversa com ele diretamente, de forma íntima, de forma mais pura possível. Então, o Sermão da Montanha
ele nos traz um entendimento muito grande, super atualizado. Ainda no século XXI, a gente consegue tirar lições, conhecimentos e práticas da vida. Então, era esse pano de fundo que eu queria fazer sobre esse texto desse grande mestre, Jesus, que nos trouxe, para a gente poder abrir para a conversa. Tá bom? Então, muito obrigado. Paz para todos. Está aberta, então, para quem quiser falar alguma coisa ou quiser fazer um comentário. Você tá? Assim, para mim, a beleza de tudo que você falou para a gente, né? Essa forma, a sua forma tão particular, ao mesmo tempo universal para quem ouve, né? Que você pode ter qualquer crença, qualquer. Enfim, é muito bonito o jeito que você fala. Eu não ia falar, nossa, estou falando isso e é gratidão por estar aqui com você e com vocês, com os outros que são presentes. Obrigado, Marilena. Obrigado. Eu acho que a mensagem desse texto ela é muito rica, porque ela é muito atual. E quando ele fala também, tem uma passagem, se eu não me engano, em Marcos, que ele fala quando a gente ora, ele ensina a orar, né? Ora achando que já aconteceu, pede achando que já aconteceu. Essa fala dele é a coisa mais atual que existe, porque se vocês forem pesquisar hoje, a gente fala de cocriação, todo esse mundo quântico, aonde a gente tem que visualizar para que as coisas aconteçam, acreditar que as coisas aconteçam. Antigamente, a visão mais antiga era assim: eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver alguma coisa para crer, que é até a questão de São Tomé. Hoje em dia, a gente já sabe que é o oposto. Eu tenho que crer para ver. Eu tenho que acreditar para que as coisas aconteçam. E reparem que isso, no Evangelho de Marcos, ele já falou lá atrás. Ora, achando que já recebeste. Crê achando que já recebeste. Isso é muito quântico, porque é exatamente o que a gente faz hoje. Com o entendimento da neurociência, da física quântica, quem já vai entender sobre como a nossa realidade é construída, esse entendimento, Jesus já falou lá atrás. Ora, achando que já recebeu. Acredita? Inclusive, na física hoje, nós temos o efeito Zenon, que é o efeito quando você duvida e quebra a realidade das coisas, e mostrando a importância de você visualizar as coisas. Qualquer projeto, qualquer coisa, passa primeiro pela visualização. Passa primeiro para te acreditar que aquilo vai acontecer. A gente tem hoje a psicossomática já dando suporte para tudo isso, a neurociência, aonde eu coloco a minha atenção para que as coisas possam modificar, inclusive no meu corpo, com a própria epigenética. A epigenética já nos mostra a capacidade que nós temos de atuar junto à nossa genética. E isso ele já falou lá atrás, 2000 anos atrás. Ora, achando que já recebeste. Quer dizer, é muito quântico. Só para vocês terem a noção da atualidade desse sermão, dessa fala dele. A importância que tem a gente olhar de forma diferente, tirando dogmas, tirando religião, e aprofundar nas palavras, aprofundar no sentido real, profundo. Porque todos esses textos eles têm características de entendimento superficial e entendimento mais profundo. E isso faz com que a gente perceba
que esses entendimentos todos vai ser modificado, ou vão variar de acordo também com o nosso entendimento, com a nossa forma de avaliar e analisar. Quando ele fala no próprio Pai Nosso, né? Dai-me o pão de cada dia, é como se ele colocasse essa parte material já está tratada com você, né? Já está tratada. Por quê? Quando a gente consegue estar conectado, e a gente já sabe disso, que minha capacidade vibracional de atingir um patamar, eu consigo ter acesso à minha intuição, ter acesso às minhas decisões mais corretas, é lógico que a minha vida vai ter mais prosperidade. Por quê? O meu processo decisório, eu estou decidindo a todo momento da minha vida. O que é decidir? É tomar uma decisão. E para tomar decisão, gente, eu utilizo informações para decidir. Avaliação, forma de olhar a vida. Quando essas informações vêm contaminadas por medo, por frustrações, por raiva, e coisas, inclusive, do meu inconsciente, é lógico que as minhas decisões vão ser influenciadas por estas informações contaminadas. Então, quando ele fala do próprio pão nosso cada dia, se você está conectado, é lógico que você vai ter decisão, vai ter discernimento de buscar a sua vida, porque você está num patamar diferente de conexão. As suas decisões vão acontecer de forma mais pura, mais conectada. E, naturalmente, a tua vida começa a andar. Inclusive, até questões de doença, problemas que você, ao perceber problemas no corpo, perceber que o que é que isso está querendo me dizer? Como é que eu consigo perceber que o meu corpo, que é essa mágica, que tem seus programas, as suas células sabem o que fazer, que funcionariam perfeitamente, mas a minha mente, as emoções que eu tenho, os meus sentidos, significados, interferem nesse funcionamento. Se eu consigo perceber o que é que isso quer me dizer, e eu consigo, a partir de então, olhar de forma neutra, sem estar contaminado com a minha informação pelo medo, por tudo isso, é lógico que eu vou começar a dissolver essas emoções no meu corpo, porque eu deixo de mandar essas informações contaminadas para aquela parte ou órgão do corpo que está sofrendo essa contaminação e, por consequência, funcionando de forma inadequada. Então, o meu processo decisório, ele é a chave também de tudo. Então, quando eu começo a conectar a minha inteligência com a inteligência suprema, me conectar com essa espiritualidade que está dentro de mim, permitindo, através de pensamentos, sentimentos e intuição, receber essa troca energética, aí eu consigo guiar a minha vida cada vez mais firme e mais forte. E pessoas, às vezes, que estão com tristezas, que estão com desesperanças, né? Se pudessem avaliar essas mensagens contidas no Sermão da Montanha, que é a bem-aventurança, são as beatitudes, que é ser feliz, é o caminho da felicidade. Jesus falou, seja feliz assim. Ele dá um mapa, os bem-aventurados, os felizes. E isso permite com que a gente comece a ter a nossa vida de forma mais leve, mais pacífica, em paz. Porque eu percebo exatamente coisas que
Eu não preciso, às vezes, dar tanta importância. Eu não preciso estar naquele campo de sofrimento. Eu posso olhar a vida diferente. Eu posso olhar a vida com um olhar mais positivo. Por quê? Tudo passa. Inclusive, até o nosso querido Chico Xavier, né? Ele tinha uma frase em cima da sua cama que dizia, era um cartaz, que dizia, tudo passa. E isso fazia com que ele lembrasse que mesmo com os problemas que ele tinha, quando ele olhava, tudo passa. Quando ele chegava muito feliz e olhava também, tudo passa. Então ele se preparava, inclusive espiritualmente, para saber que aquilo passa. E você também valoriza mais o que você tem nas mãos, porque às vezes a gente não valoriza o que tem nas mãos. A gente não valoriza as nossas conquistas. Muitas vezes nós somos treinados a construir a nossa vida a partir dos problemas que nós vivemos. A gente não consegue olhar a nossa vida pelas conquistas. Por quê? Por que a gente não pode olhar para a vida, olhar para trás e falar assim, olha, puxa, quanta coisa bacana eu consegui construir na minha vida? Por que eu não olho com um olhar de vitória, de realização? Isso muda totalmente a forma da energia que eu manifesto. Então, o Sermão da Montanha, ele traz para a gente um mapa, caminhos desta felicidade. Eu não preciso esperar morrer para fazer nada agora. É hoje. Por quê? Eu preciso crer para ver. Eu preciso acreditar no que eu estou fazendo para a minha vida transformar. E quando eu tenho medo, frustrações, começo a colocar a minha energia nos problemas, novamente, se eu estou colocando a minha energia nos problemas e o universo entende o que é energia, ele vai trazer exatamente o problema, porque a gente constrói aonde eu ponho o foco da minha vida. Se eu coloco a minha atenção na doença, se eu coloco a minha atenção na frustração, na raiva, é o que eu vou captar. Se eu estou dizendo para o universo que eu estou com raiva, eu vou me conectar com essa energia de raiva. Se eu estou vivendo a doença, eu vou me conectar com a energia da doença. Repare que a gente está analisando, está aprofundando um texto, uma mensagem que Jesus falou, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Como ela é atual? Como é atual? Porque o nosso processo evolutivo da nossa moral, ela está caminhando. Muitas coisas nós já fizemos, o homem já foi à Lua, já agora está podendo ter outra guerra, essas coisas todas. Mas é a evolução moral do homem e o nosso caminhar pessoal. Então, esse texto é interessante porque traz para a gente todas essas reflexões. Essas reflexões nos ajudam a conduzir a nossa vida, nos ajuda a fortalecer o nosso caminho, nos ajuda a nos guiarmos e colocar a atenção naquilo realmente que é importante. Aquilo que não soma, aquilo que eu vejo que o outro me magoou, me machucou. Será que, se eu entender que cada qual está no seu processo, não me ajuda? Não tira isso de mim? Por que eu vou ficar com raiva, sabendo que essa raiva me faz mal? Se eu sei que isso me faz mal,
Por que eu vou deixar isso dentro de mim? Pelo menos eu sei que é uma decisão inteligente tirar isso de mim. E com isso eu permito ser mais leve, ser pacificado. E a nossa vida, gente, a gente vai se conectando com coisas no nosso dia a dia, cada qual vai se conectando com aquilo que nós precisamos trabalhar. Porque é lógico, se eu venho para cá para viver o meu propósito, se eu venho para cá com os meus desafios, é lógico que eu vou me deparar com eles. E às vezes a gente pode achar que a vida não está caminhando. Não, mas se eu olhar com esse olhar de aprendizado, olhar com um olhar de entendimento e perceber o que aquilo está querendo me dizer, e eu trabalhar e suplantar essa questão ela não aparece de novo, porque eu já venci. E é assim que é o nosso olhar do caminhar, olhar com aprendizado, olhar que eu vou aprendendo, olhar que cada vez mais eu vou me conectando. Por quê? Porque alguns problemas que aparecem, eles aparecem porque eu tenho que trabalhar. É como se fosse um espelho. Se eu também, às vezes, olho no outro coisas que não me agradam, é porque aquilo está me incomodando. E, por ressonância, é porque aquilo está dentro de mim também. Então, eu tenho que perceber que aquilo não me alimenta mais. E aí as pessoas podem ter ações que não me incomodam mais, porque não está dentro de mim, eu tirei. Então, enquanto eu tenho coisas que ainda me incomodam, é porque tem coisas dentro de mim que têm que ser trabalhadas. E esse sermão da montanha é tão interessante que ele traz essas bem-aventuranças. Depois ele fala da lei, sobre a lei. Fala também da construção da vida através das pedras da sabedoria. E no final ele ensina a orar, ensina a entrar em contato com o Pai. Porque isso nos ajuda a caminhar. E ele traz para a gente essa mensagem, essa forma, que é dentro de cada um. Essa conexão, onde eu apenas fecho meus olhos e me conecto com essa energia que me permite achar a guiança, achar o caminho. Né? E exatamente o nome desse grupo, o Caminho Uno. Né? Essas conexões me ajudam a achar esse caminho uno, me ajudam a guiar como se fosse um GPS. E todos nós temos dentro de nós, todos, reparem só, nós buscamos ser perfeitos como Deus. Nós buscamos entender Deus. E nós buscamos ir ao encontro dele. Todos, todos. Essa tríade está dentro da gente. Todo mundo tem, em maior ou menor grau. Mas só que às vezes está eclipsada. Nós temos que permitir que isso venha. Se eu tenho problemas de relacionamento, se eu tenho problemas no trabalho, se eu tenho problemas com familiares, ao olhar dessa forma, as coisas facilitam. Porque a própria família, tudo isso, são aquelas pessoas às quais eu já tenho questões a trabalhar com elas também. Eu preciso acertar de alguma forma. E quando eu começo a olhar para mim, em vez de olhar para o outro, olhar para mim, isso vai me facilitando a vida. Porque eu é que mudo. A partir da minha mudança é que muda a forma de eu ver a vida. E, de novo, como as minhas ações, eu acho que estou no comando das minhas ações, mas, no fundo, eu reajo à realidade. Eu reajo à realidade. Né? Por quê?
Eu reajo em função do meu subconsciente, do que eu tenho lá dentro guardado. Se eu acho que aquilo é uma ofensa, porque eu já fui ofendido em algum momento, quando aquilo acontece, eu vou me sentir ofendido. Então, eu reajo. E quando eu começo a entender essas questões e me limpar, eu já não reajo tanto. As coisas acontecem e eu continuo da minha forma pacífica de ser, porque não tem mais ressonância dentro de mim. E eu vou tirando, vou deixando de reagir a essas situações, sentimentos dos outros. Eu saio do famoso piloto automático. Bateu, levou. Falou alto, eu falo mais alto. Eu saio desse processo. Porque eu vou entender que o outro está no processo dele. Eu posso até não querer conviver, mas eu não guardo isso dentro de mim. Eu acho que essa que é a grande questão. A gente não guardar esses sentimentos. E a gente vai se limpando e vai soltando isso e vai nos liberando desse processo todo. Na realidade, esse é o grande caminho. É a gente soltando, igual um balão. Eu preciso soltar esses pesos para poder subir mais alto. Porque só assim, cada um fazendo o seu papel, pode ajudar o outro a fazer, a incentivar. E a gente vai, aí todo mundo, somando nessa corrente, para fazer um mundo melhor. Porque se a gente consegue se transformar, eu, no meu pequeno universo, começo a transformar aquilo e quem está ao meu redor. Eu começo a contribuir para um mundo melhor. E mais, eu começo, inclusive, a buscar coisas ou a encontrar coisas no meu caminho que estejam alinhadas com a minha forma de pensar. Porque eu começo a me conectar com a vida. E se a vida também tem todo um processo de conexão, de sintonia, e que o nome técnico é ressonância, se eu tenho conexões de ondas que ressoam juntas, quando eu mudo a minha forma de pensar, quando eu mudo meu padrão vibratório, eu também mudo os meus contatos, eu também mudo os meus acessos relacionais, eu mudo as minhas oportunidades, eu consigo co-criar uma relação diferente, uma vida diferente, um caminho próspero. Porque percebam que nós, quando nascemos, já viemos aqui com as nossas capacidades, nossos talentos, com a nossa individualidade. E quando eu consigo manifestar a minha individualidade, e é só eu que tenho, porque eu sou único, eu consigo aí sim fazer que a minha alma brilhe, que os meus contatos sejam melhores, que no meu trabalho eu me supere, que no relacionamento eu consiga buscar pessoas de acordo com o que eu penso, porque eu consigo me manifestar como pessoa. No meu plano individual, só sou eu. Cada um de vocês aqui tem um projeto de vida individual diferente. E por que a gente não consegue parar para pensar, para se conectar e deixar manifestarmos na nossa vida esse projeto de vida nosso? Às vezes a gente está imerso pela própria vida, influenciados por família, influenciados pela sociedade, pelos trabalhos, e nós vamos nos podando, nós vamos nos omitindo, vai fechando. E a gente vai deixando de ser quem a gente deveria ser. E aí vem a tristeza e vem também a infelicidade. Então, esse texto, né, o Sermão da Montanha, que Jesus apresentou, ele é de uma riqueza muito grande. E Gandhi,
né, eu volto a falar, valorizou esse conteúdo. O grande mestre Yogananda também valorizou isso. E ele tem uma obra que ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, que é exatamente essa consciência crística dentro de cada um de nós, que é o que a gente está hoje buscando. Então, será que precisaria vir um outro Jesus em pessoa, em carne e osso? Ou se bastaria apenas a gente entender a sua mensagem e cada um de nós termos essa consciência crística e termos dentro de nós? Não é isso que ele queria? E o que é essa consciência crística? É a gente perceber a materialidade da vida, a impermanência. Tudo passa. Os problemas, as dificuldades, a minha vida, a vida de vocês, a gente entra e sai em determinado momento. E quando eu entendo isso, eu vou passar a dar valor às pequenas coisas, porque eu sei que meu tempo é limitado. Por que que eu vou dar atenção a coisas que me aborrecem? Por que que eu vou colocar minha atenção nas coisas que me chateiam? Por que que eu vou colocar minha atenção, perder tempo com raiva? Eu vou colocar minha atenção nas coisas que eu gosto, que me dão prazeres. Olhar o que eu conquistei, a minha família. Olhar as coisas que eu já consegui realizar aqui. Olha quanta coisa nós já fizemos. Olha quanta coisa boa eu posso trazer para a minha vida. E eu começo a valorizar o meu dia a dia. Essa é a grande diferença dessa consciência crística que nós temos. A capacidade de entender, a capacidade de saber que nós somos almas de outros mundos mesmo, cósmicas, espirituais, que estamos numa passagem aqui no plano físico. Nós somos muito mais do que apenas isso. Eu, Marcelo é meu nome que meus pais me deram. Mas antes eu não era Marcelo, provavelmente. Podia até ser o mesmo nome, mas provavelmente não era Marcelo. Cada um de vocês era isso. Era outro nome. Era o espírito, era uma outra consciência, é uma alma que vem aprendendo ao longo dos tempos. E o nosso nome nós temos no nascimento. Então nós somos mais que o corpo. E olhar a vida com esse entendimento é fundamental. É fundamental para que a gente possa mudar a forma, valorizar as coisas que têm que ser valorizadas, mudar as prioridades da vida, olhar as coisas com um olhar mais alegre. Se nós somos individualidades, por que que eu quero o que é do outro? Eu vou buscar o que é meu, porque o do outro é de acordo com as suas características. Eu vou buscar o que é meu, o meu caminho, a minha individualidade. Vou procurar realizar os meus sonhos. Eu não preciso achar que a grama do vizinho é mais verde. Eu vou cuidar do meu quintal. Eu não preciso ter inveja do que o outro tem. Eu vou procurar olhar o que eu tenho que fazer para me fazer feliz. E com isso eu consigo ter uma vida mais pacífica, mais de crescimento individual, mais de crescimento espiritual.
percebendo com o entendimento que tudo aquilo que eu penso, que eu foco, eu construo na minha vida. Então, quando eu mudo a forma de pensar, eu também estou mudando a minha vida. E aí, gente, aparece uma coisa fantástica, que é a autorresponsabilidade. Eu saio de um papel de vítima, de começar a culpabilizar o outro pela minha vida. Eu começo a trazer para mim a minha responsabilidade, a condição de guiar a minha vida. E esse processo é importante porque eu tenho condição de construir muita coisa. Eu não vou botar culpa no governo, não vou botar culpa em A, em B, em C. Eu vou construir o meu caminho. Porque eu estou munido da minha espiritualidade, eu estou munido da minha consciência, eu estou munido do meu entendimento do que é felicidade. Eu estou munido do entendimento que tudo é transitório. Eu estou munido do entendimento que eu busco a minha realização pessoal. Eu não estou preocupado com o que o outro faz, como faz. Posso ter uma orientação de referência, eu posso olhar para o outro e falar assim, poxa, ele conseguiu. Eu também consigo, por que não? Mas é diferente de querer destruir o outro, de invejar o que o outro tem. Você vai ter o que é seu, do seu, da sua forma. E essa mensagem desse texto é uma mensagem muito rica. E eu não trouxe todo o sermão de Jesus, toda a mensagem, eu trouxe parte só, porque ela é extensa. E dava para a gente aprofundar muito nessa conversa, porque ela é muito atual. Ela é quântica, ela é espiritual, ela nos dá uma orientação das coisas materiais que nós precisamos, dá orientação da questão moral de como conduzir a nossa vida, dá uma visão de um Deus amoroso que nos dá uma intimidade de conversar com Ele. Não é distante, é dentro de nós. E não fala de religião, fala de espiritualidade. Então, eu penso que é um texto muito rico, é um texto que, para a gente, nesse primeiro evento do ano, quem acompanha talvez lembre, outras pessoas não lembram, ano passado, o primeiro evento, eu também falei sobre Jesus. Então, eu gosto sempre da primeira intervenção do ano, trazer esse grande mestre para iluminar os nossos pensamentos, iluminar a forma da gente ver a vida, que nesse grupo é esse entendimento espiritual desse nosso caminho. E as suas palavras sempre me iluminam muito, me instigam muito, me trazem muitos exemplos e uma forma de buscar e conduzir a vida. Pelo entendimento, pela sua mensagem, pela capacidade de um ser de alta hierarquia moral e espiritual, e que nos guia como um farol, que muitas vezes podemos ter dificuldades de achar essa iluminação, essa luz, mas tem um farol, tem um norte, e nos guia nesse caminho. Então, é um material que quem quiser depois estudar é super interessante, é super bacana, e é um texto que eu gosto muito e acho um texto muito atual, para que a gente possa trazer na nossa vida como exemplo, como busca, como sabedoria.
E traz para a gente essa importância exatamente de como conduzir a minha vida, como lidar com as pessoas, o que é importante. Em nenhum momento desqualifica o lado material, porque eu preciso comer, preciso vestir, e também a pobreza, muitas vezes, inibe a espiritualidade da pessoa. Como é que a pessoa com fome vai poder se dedicar à espiritualidade? Ela quer primeiro comer. Então, não desqualifica a espiritualidade, a materialidade. Põe a materialidade no seu devido lugar, mas não viver para isso. Isso faz parte da vida, mas não vivo só para isso. Isso faz parte. Também quando eu parto daqui, eu deixo. Deixo minha roupa, deixo o casaco, deixo tudo. Mas não me prendo a isso. Eu utilizo, como tudo, todos os planos. Eu utilizo os corpos, utilizo a roupa, utilizo o carro. Vou partir, vou deixar. Não vou me apegar. Mas eu vivo com, não para. E, em cima desse entendimento, é que eu queria que a gente levasse essa mensagem, essas reflexões, que cada um receba dentro de si os insights, o cair de ficha, o entendimento que precisa para o seu caminho, que precisa para a sua vida. Não só para si, como para os seus, para a sua família também. Que possa ajudar, orientar. E esse é o objetivo desse grupo. É trazer uma mensagem de uma espiritualidade contemporânea, chamando a atenção de pontos profundos nas mensagens, tirando um véu dogmático, para que a gente possa refletir como consciência, como pessoa, como consciências despertas, antenadas numa espiritualidade do século XXI. E é isso que eu penso que a gente deve fazer. Deve trabalhar, deve crescer como pessoa, crescer espiritualmente, perceber o que é importante a gente dar atenção, o que não é tão importante, o que vale a pena perder o nosso tempo. Muitas vezes, perdoa, larga para lá, não precisa, deixa para lá. Eu vou trazer para a minha vida uma razão de ser. Eu vou trazer para a minha vida o despertar do meu interior, da minha alma. E acho que isso é muito importante. Bem, antes de terminar, queria deixar, então, aberto, caso alguém queira falar alguma coisa, antes do encerramento. Tá? Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Marcelo, Oi, Filó. então, duas coisas aqui que me chamaram a atenção, que eu achei interessante também comentar. Você disse o seguinte: não colocar as energias nos problemas, na frustração, na raiva. E a gente, uma boa parte de nós, no nível que nos encontramos agora, no nível evolutivo, infelizmente, a gente tende a alimentar, né, esses sentimentos negativos, não é? É impressionante, mas muitas vezes a gente se vê, eu chamo até de desafios, né? Por exemplo, alguém aborrece a gente passa por um problema
E o que brota na gente são esses sentimentos ruins. E a gente alimenta isso, né? A gente fica com aquela raiva, né? Com aquele... É impressionante. E se a gente tivesse assim, vigilante, a gente pararia, como você colocou, né? Para pensar, não, mas por que eu estou me sentindo assim? Não é? Por que eu estou dando importância, como você colocou, a esses sentimentos ruins? Porque isso aí vai... É impressionante que a gente coloca no automático e acaba realmente ficando bem obtuso com relação a isso. Você não consegue perceber o quanto, como você mesmo disse, é um movimento que a gente ainda faz e muito, sabe? Com essa busca interna que você falou, né? O autoconhecimento, você se conectar à fonte criadora, né? Porque, na verdade, a gente é Deus também, né? Nós somos centelhas divinas. Então, e isso é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer. E tem uma Não é? coisa, Filó, que você falou que é importante, que quando a gente começa a olhar o mundo, né? E tem o entendimento que ele deveria ser do jeito que nós gostaríamos que fosse, né? E as coisas não acontecem da forma que a gente está esperando, né? E aí Total vem... do controle, né? Que a gente quer ter Exato, sobre tudo. Aí vem a frustração. Porque, no fundo, a gente gostaria que as coisas funcionassem do jeito que a gente acha que deveria funcionar. E quando eu começo a perceber que eu vou fazer, lógico, eu tenho um entendimento, mas se as coisas também não funcionam do jeito que eu acho que deveriam funcionar, eu tenho que perceber e entender que eu não tenho como controlar tudo. E eu vou permitir que as coisas aconteçam desta forma, sem o meu aval. Se eu entendo isso, eu começo a dissolver a frustração que você falou no início. Então, a frustração, ela vem muito quando eu acho que as coisas deveriam ser do jeito que eu acho que funcionariam. Até com pessoas. Eu me frustro com o outro, com a outra, porque eu gostaria que a pessoa agisse diferente. Mas quando eu começo a entender que cada qual tem a sua forma de pensar, o seu nível de decisão e também a sua história, que ela está decidindo em função do seu histórico, né? Eu também largo. E quando eu largo, eu não trago a frustração para mim. E aí, na outra questão que você colocou, que é a frustração e que é a vitimização. Porque ao entender desta forma, eu sei que eu não sou vítima. Eu apenas estou praticando a empatia de perceber o lugar do outro e como o outro está agindo. E apenas eu entendo a reação. Eu não sou vítima. Eu entendo a reação. Além do que, muitas coisas que eu também entendo que me afetam é porque também isso, né, estava dentro de mim também. Então, gerou uma ressonância. E aí eu me sinto compreendido, me sinto vitimizado, tudo isso. Mas quando eu começo a trazer esses entendimentos para mim, eu começo a entender tudo isso diferente. E essa busca que você colocou, essa busca interna em nós mesmos, nessa nossa conexão, me faz com que eu reflita sobre isso. E me permita, que para mim é fundamental, uma conexão com o meu eu superior, com quem eu sou realmente. Porque senão eu vou querer coisas na minha vida focadas nos meus desejos, nas minhas frustrações. Eu vou começar a desejar coisas que estão focadas no meu ego.
eu vou começar a querer fazer coisas para que aconteçam aquele meu ego, entendeu? Mas, no fundo, ele está tocando em questões que também não me fazem bem. Agora, quando eu começo a me refletir na minha interioridade, eu começo a dar vazão a uma conexão diferente e eu começo a ter pensamentos mais claros, a sentimentos mais nobres, a perceber a capacidade de conexão através de uma intuição, de receber uma orientação. E eu começo a me soltar de coisas que eu gostaria de fazer, que me prendem em função desta minha forma de ver deturpada da vida. Entendeu? E aí eu acho que a vida fica mais fácil, mais pacificada. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado pela tua intervenção, Filó. Obrigado. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês, né? E acho que esse nosso encontro é exatamente isso, né? São temas que vai despertando em cada qual o entendimento e até o interesse, né? Recebi muitas mensagens hoje de pessoas que não vão poder estar presentes, mas vão assistir depois. E é isso mesmo, né? Cada qual no seu tempo, cada qual na sua oportunidade, e nós vamos cumprindo o nosso papel, né? Quer dizer, o meu propósito, o meu objetivo é estar sempre falando, explicando, divulgando, colaborando, somando com quem tem relacionamentos comigo. Então, agradeço demais a presença de vocês por me dar condição de exercer também o meu propósito de vida também, né? Muito obrigado. Obrigada a nós. Grata. Boa noite a todos. Boa Bom noite. descanso. Boa noite e muito obrigada. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Gratidão, Marcelo, mais uma vez. Nada. Tchau, beijos. Tchau, gente.